para que nós possamos revisitá-las no futuro. Então, como eu dizia, essa é a 24ª mesa redonda do projeto de extensão Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate. Essa mesa é coordenada pela Universidade do Estado do Pará, em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a partir dos seus grupos de pesquisa, o GPEM, na Universidade do Estado do Pará, coordenado pelo professor Rui Anderson, e o GRUPEM, coordenado pela professora Cristina Wolfenbittel, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. O GRUPEM é o grupo de pesquisa em música, em educação musical, em diversos tempos e espaços, né? Então, são esses dois grupos, inicialmente, que estão organizando essas mesas redondas, e agora, mais recentemente, nós temos mais uma outra parceria, que eu faço, assim, eu tenho uma grande alegria em anunciar a participação de mais um grupo de pesquisa, que é o Empodera. O Empodera é a Educação Musical, Políticas, Decolonialidades e Resistência. Um projeto que foi criado por nós, do campus, na verdade, da UEPA, do campus de Vigia, e nós temos já o nosso lançamento oficial para fazer no dia 2 de dezembro. Eu convido vocês que puderem estar conosco, nós vamos ter uma primeira palestra ministrada pela professora Joelcileia Aires, e que nós teremos também a oportunidade de falar um pouquinho sobre os objetivos deste grupo, o Empodera. Então, é uma satisfação muito grande tê-los todos aqui conosco nesta tarde, para tratar de um assunto assim tão importante, né? Nós tivemos 23 mesas, essa é a 24ª, e eu confesso para vocês que eu fico muito feliz quando nós temos, assim, a educação musical conversando com outras áreas do saber, a educação musical não só se aproximando, né? A gente costuma falar sobre aproximações epistemológicas. Eu penso para além disso, eu penso em articulações epistemológicas. Então, essa mesa, assim, eu fico muito feliz em poder estar realizando esta mesa, para que a gente possa, na verdade, estar conversando sobre a educação musical, ou seja, já não é só mais educação musical, né? Já é educação musical, etnomusicologia e tantos outros saberes que se integram, e esses saberes estão a serviço, na verdade, de uma transformação social. Eu fico feliz porque a educação musical não está agora falando para ela própria e sobre ela própria, mas ela está falando com alguém, ela está ouvindo também de alguém, ela está tendo a oportunidade também de se enriquecer com outro saber e, na verdade, de criar, de possibilitar articulações para um desenvolvimento mais integrado socialmente, que cause efetivamente um impacto social mais, assim, assertivo, né, mais visível, que tenha mais visibilidade a transformação social causada, na verdade, por todo esse esforço da educação musical, da etnomusicologia. Então, é uma mesa super especial que nós temos a oportunidade agora, eu, professora Cristina, de estar realizando. Então, quero cumprimentar a todos e a todas, agradecer à professora Tainá Façanha, da Universidade do Estado do Pará, agradecer ao professor Marcos Bonilla, da Universidade Federal de Tocantins, por estarem conosco, agradecer ao professor Paulo Murilo, também, que está aqui conosco, mas por questões de saúde não poderá participar conosco nesta tarde e noite, e fazer a mediação, tá? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Nós vamos começar agora ouvindo um pouquinho de cada palestrante, na verdade, que falará em torno de 20, 25 minutos, e eu quero começar pela professora Tainá Façanha, tá? A professora Tainá Façanha, deixa eu só pegar aqui o... A professora Tainá Façanha é professora do curso de licenciatura plena em música da Universidade do Estado do Pará. Ela iniciou seus estudos no Instituto Estadual Carlos Gomes, na prática do clarinete e na Escola de Música da UFPA, no canto lírico. É licenciada em música pela Universidade do Estado do Pará, em 2014, mestre em artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da UFPA, 2017, na linha de pesquisa História Crítica e Educação em Artes. Ela é doutoranda em artes no Programa de Pós-Graduação em Artes da UFPA, na linha de Teorias e Interfaces Epistêmicas em Artes.
desenvolve pesquisas nas áreas de educação musical e etnomusicologia. É integrante do Laboratório de Etnomusicologia da UFPA e pesquisadora nos grupos de pesquisa, Grupo de Estudo sobre Música no Pará, o GEMPA, Grupo de Pesquisa Patrimônio Musical no Brasil, Patrimuse, e Grupo de Estudos Musicais na Amazônia, o GEMAN, que é coordenado pelo professor doutor Paulo Murilo. Foi representante do Fladem Brasil na região norte e no estado do Pará entre 2017 e 2019. E atualmente é representante da Associação Brasileira de Educação Musical, ABEM, no estado do Pará. É membro do Conselho Fiscal da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, ANPOM. Então, nós temos agora conosco, seja muito bem-vinda, professora Tainá Façanha. A palavra é sua. Eu já vou começar aqui nervosa. Boa tarde a todas, todos que estão aqui conosco hoje. Fico muito feliz de ver muitos professores, amigos. E eu fico muito agradecida também pelo convite, né, em compartilhar um pouco da experiência com o professor Marcos Bonilla também. E a minha trajetória acerca desse diálogo que nós propomos hoje, que é a reflexão sobre a educação musical e a etnomusicologia, né, falando da pesquisa, do ensino, da extensão, ela ainda é bem iniciante. Então, atualmente, eu tenho trabalhado e desenvolvido em duas frentes, né? Na minha pesquisa de doutorado e na minha atuação como docente no curso de licenciatura plena em música da Universidade do Estado do Pará, nos campos do interior, principalmente, né? Vigia, Marabá e Santarém. E no tema da mesa, que se articula com essa mesa, é especificamente nas disciplinas de arte, cultura e sociedade e introdução à etnomusicologia. Na minha pesquisa de doutorado, o meu enfoque tem sido na transmissão musical no contexto do Instituto Arraial do Pavulagem, que concentra em grande parte as suas atividades no período da quadra junina e durante as festividades do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Nesse contexto, a transmissão musical se dá em várias dimensões, seja nas interações de maneira geral entre as pessoas, propriamente nas oficinas de música, dança, canto e perna de pau, assim como nos ensaios e propriamente durante os arrastões, que são as performances do grupo. Mas hoje eu gostaria de enfocar mais no compartilhamento da minha experiência como docente no curso de formação de professores de música da UEPA, nos campos do interior, especialmente na disciplina Introdução à Etnomusicologia, e quais as estratégias que eu tenho utilizado no desenvolvimento dessa disciplina. Em um primeiro momento, é importante destacar que essa disciplina foi incluída no PPC de música da UEPA. Se eu não estou enganada, o professor Augusto pode comentar melhor sobre o assunto, na última reformulação do currículo, que foi em 2016, né, e que está em implementação a partir do ano de 2017, né. Anteriormente a essa reformulação, ainda no PPC que eu estudei, né, quando eu me graduei na UEPA, as disciplinas que contemplavam essa temática da música e da cultura eram as disciplinas de música e sociedade e cultura popular. A disciplina Introdução à Etnomusicologia, ela atualmente está sendo ofertada no segundo semestre do curso, com uma carga horária de 80 horas, e ela está inserida no núcleo de estudos de formação geral das áreas específicas e interdisciplinares, conforme a resolução do Conselho Nacional de Educação número 2 de 2015, que estabelece, né, no artigo 12, a constituição das licenciaturas em 3 núcleos, que é o núcleo de formação geral das áreas específicas e interdisciplinares, o núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos da área e atuação profissional, e o núcleo de estudos integrados para o enriquecimento curricular. A ementa da disciplina evidencia que o objetivo da disciplina no curso de formação de professores de música é apresentar subsídios teóricos e metodológicos para a pesquisa etnomusicológica, o contexto histórico da etnomusicologia, a relação entre homem, música, cultura e sociedade, uma introdução ao trabalho de campo e, por fim, de que maneira a etnomusicologia contribui na formação do professor de música, que é, inclusive, um questionamento que eu sempre evidencio para os discentes desde a primeira aula. E a partir da compreensão que a etnomusicologia se insere como campo disciplinar, essencialmente pela atividade da pesquisa,
na pesquisa dessa diversidade de práticas musicais, e aqui no Brasil ela se insere em primeiro momento, né, e amadurece como campo disciplinar nas pós-graduações, e também como propriamente a ementa da disciplina evidencia, essa questão da pesquisa, quando se refere, por exemplo, ao trabalho de campo, né, e essas noções que tem que ser ensinadas das noções da pesquisa etnomusicológica, eu tenho articulado algumas formas para tentar ministrar essa disciplina. Uma delas está voltada a uma parte essencialmente teórica, que visa a contextualização da disciplina, né, tanto no seu surgimento, como ela se insere aqui no Brasil, em aspectos históricos, as características desse fazer etnomusicológico também, e especialmente as abordagens metodológicas da área, e alguns exercícios na sala de aula de como olhar e ouvir essas outras diversidades musicais, né? E a partir de debates, que muitas vezes são bem acalorados, né? E a gente viu, assim, recentemente na pesquisa que o professor Luiz Ricardo, aqui presente, apresentou recentemente num desses eventos também, da formação em música nos currículos de formação de professores no Brasil é essencialmente eurocentrada. Então, a gente acaba discutindo questões que estão muito na estrutura da formação dos nossos currículos, porque são estruturas que a gente vai se defrontar na formação, na graduação, mas também são estruturas eurocentradas que vêm precedentes a ela, né? E esses debates, eles geralmente geram alguns desconfortos quando alguns alunos tentam desvalidar o fazer musical do outro ou de algum contexto específico. E essa outra maneira que eu tento articular o desenvolvimento dessa disciplina é destinando uma parte da disciplina, dessa carga horária, para uma parte prática, né? Mesmo que o PPC não esteja contemplando isso, eu tenho visto que é fundamental que os alunos consigam vivenciar de maneira prática essa escuta, né? A convivência com esses outros grupos, que não estão nessa matriz curricular. Então, eu tenho feito da seguinte maneira. Eu proponho que esses estudantes escolham uma rua, ou um bairro, ou uma comunidade que eles conhecem, e que eles pesquisem que música eles conseguem ouvir e encontrar nesse lugar, quais os estabelecimentos que têm práticas musicais ao redor, né, desse lugar que eles escolheram. E essa atividade ela foi baseada num projeto Música nos Bairros, que foi desenvolvido pela professora Sônia Chada e pela professora Lilian Barros, na Universidade Federal do Pará. Né? Então, elas já desenvolveram esse período esse projeto desde o ano de 2011, né? E tem tido resultados bastante interessantes. E os alunos, eles ficam livres para desenvolver essa atividade, e de que forma eles vão fazer isso nas ruas, né? Eu geralmente recomendo que eles escolham lugares que eles tenham um convívio já, né, para que eles não se exponham a lugares que sejam perigosos e falem com pessoas que sejam estranhas. E eles começam uma pesquisa de campo sem saber ainda o que é propriamente uma pesquisa de campo. Eles elaboram diários de campo também sem saber essas técnicas de elaboração de diário de campo e essas nomenclaturas especificamente. Eles elaboram questionários, eles fazem entrevistas, eles fazem registros de campo, e eles também fazem relatório, né, que é um dos documentos que eu peço para avaliação deles da disciplina, que é o relatório sobre a pesquisa e os resultados que eles encontraram, né, tendo em vista, assim, o que eles propuseram fazer, né, esse percurso que eles escolheram fazer e o que eles encontraram ali de resultado. E aí eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um desses relatórios, né, para que a gente possa ver como é que eles estão construindo esses documentos e que formas eles têm encontrado para compartilhar esses resultados. Deixa eu só ver aqui como é que faz esse compartilhamento, eu estou me confundindo isso desde ontem. Uma janela, um separador, não, é uma janela. Tá, achei. Vocês estão vendo? Tá chegando, Tânia. Tá chegando. Chegou. Chegou? Tá, Chegou. Então, assim, eles fazem, né, da maneira deles, eu realmente nem pedi essa capa e contra capa aqui, mas eles foram atrás.
E eles colocaram assim, introdução. Esse relatório foi produzido a partir da pesquisa e das experiências vividas por nosso grupo no dia a dia da produção da pesquisa de campo, que teve como principal objetivo realizar um breve levantamento acerca das práticas musicais em bairros de Santarém, Pará. Essa pesquisa consiste em uma pesquisa qualitativa que, para a obtenção dos dados que serão mostrados neste relatório, foram utilizadas as seguintes ferramentas: questionários e entrevistas com os moderadores das redondezas da UEPA, assim como a observação. Com base nos dados recolhidos a partir dos questionários, mais especificamente de uma pergunta apenas, podemos observar que a maioria das pessoas entrevistadas nunca pararam para pensar sobre o que é música. Durante o texto, haverão várias falas de entrevistados em que nosso percurso ajudará a entender um pouco melhor. E eu achei super interessante quando eu li isso, assim, porque eu realmente não discuti com eles essas metodologias de pesquisa, essas abordagens quantitativas, qualitativas, mas a atividade de fazer uma pesquisa em si despertou nele esses interesses de ir atrás dessas informações de maneira autônoma, né? E especificamente essa parte aqui me chamou muita atenção, que é quando eles vão relatar o começo da pesquisa e eles trazem a fala de uma das entrevistadas. Diz o seguinte, o começo da pesquisa. A primeira parte da nossa pesquisa aconteceu no próprio campus da UEPA. Então, eu achei interessante porque eles já viram no próprio campus que existe esse fazer musical ali dentro do próprio contexto que eles estão inseridos. No dia 31 de outubro de 2019, aplicamos alguns questionários entre os alunos dos 5 cursos da UEPA, 17 questionários para sermos mais exatos. Além de conseguirmos uma entrevista com a aluna do curso de enfermagem, Júlia Bianca, a partir da pergunta 7 do questionário, que fazia a seguinte indagação: você acha que a música influencia no comportamento social de uma pessoa? Super profundo, gente. Além disso, a questão ainda pedia a justificativa da resposta. Ela respondeu que sim, que a música influencia no comportamento de uma pessoa na sociedade e justificou da seguinte forma: na forma de se vestir, de se expressar socialmente. Na entrevista, pedimos para que ela esclarecesse um pouco melhor a sua resposta e ela explicou e deu exemplos. Aí vem uma grande questão. Na forma de vestir, eu posso dar 2 exemplos aqui que são bem comuns. As pessoas que escutam funk geralmente tendem a vestir roupas curtas ou vulgares, e as pessoas que ouvem rock usam roupas pretas com estampas de rock no tecido. E quando a forma de expressar socialmente, os funkeiros têm um linguajar repleto de jargões e palavrões, e já os roqueiros são mais introvertidos, curiosos, mais na deles. Ou seja, a partir desses próprios resultados, dessas entrevistas que eles trouxeram, eu pude também discutir dentro de sala de aula algumas questões vinculadas a esses estereótipos que se criam, né, acerca de determinadas práticas musicais que são marginalizadas, né, e construídas dessa maneira, como a gente viu na fala da aluna. E esses resultados, após a apresentação dos relatórios, alguns discutidos em sala de aula, né, a gente discutiu muito essa questão do estereótipo, e eles puderam perceber também que quando a gente lida com essas pessoas que estão na rua, que fazem a música, a gente passa a ter um contato mais direto com essas pessoas que estão diretamente ligadas a esses contextos, a gente passa a ter um respeito, porque a música ganha forma, né? Ganha uma pessoa ali que está se apropriando dela. E aí, tem um outro ponto também desse relatório que eu achei super interessante. Esse, assim, foi um dos melhores resultados em questões de informação e detalhamento. Que eles construíram assim de maneira até poética. Fomos para ruas, e aí eles vão colocando todas as experiências que eles tiveram ali. Então, aqui eles colocam, né, a delimitação da pesquisa que eles fizeram. Aqui bem aqui é a Universidade do Estado do Pará, lá em Santarém. E aqui é o novo percurso que eles fizeram, né? Porque anteriormente eles tinham previsto esse aqui, né? E aí eles acabaram fazendo só esse de amarelo aqui, que foi mais viável para eles poderem desenvolver a pesquisa no tempo que foi solicitado. E um que eu achei interessante foi isso aqui que eles colocaram como resultado. Algo curioso. Durante a aplicação dos questionários, percebemos que a maioria das pessoas não respondiam a primeira questão de imediato. A pergunta buscava uma resposta bem pessoal de cada um sobre o que é música. Tanto que dizia: o que é música para você? Alguns até demoravam bastante para responder. Respondiam todo o questionário, voltavam à primeira questão e pensavam bastante em sua resposta. Outras davam respostas muito simples, como música normal ou um presente.
Houveram até pessoas que nos disseram que a pergunta era muito difícil e que nunca tinham parado para pensar sobre isso. Mas, apesar de tudo, conseguiam responder as perguntas, algumas respostas elaboradas pelo lado sentimental, como músicas são sentimentos e emoções expressados em forma de palavras, letra e música, outros mais pelo lado científico, digamos assim. Música é uma manifestação cultural própria do ser humano que transcende o compreensível. Essa pergunta do questionário era realmente para fazer as pessoas pensarem um pouco sobre o assunto, mas não sabíamos que ia causar esse efeito de quase deixar sem resposta os que estavam respondendo. Conseguimos até mais do que esperávamos e chegamos à conclusão de que muitos apenas ouvem música por ouvir, sem nunca parar para refletir, pelo menos, sobre como a música está envolvida na sua rotina ou de como ela pode influenciar na forma de divertir, por exemplo, simplesmente ouvem por ouvir. E aí eles foram trazendo vários resultados assim que eu achei super interessante, né? Então a gente tem outros, eu tenho outro relatório aqui também que eles colocam super detalhado por cada estabelecimento, quais músicas que estavam tocando, com quem que eles falaram, né? Eles, esse grupo especificamente, eles deixaram separadinho assim o questionário que eles fizeram, o relatório final, eles têm um diário de bordo assim super extenso, né? E eu achei um barato assim esse resultado do relatório deles. E aí eu vou compartilhar aqui rapidinho uma fotografia, né, deles indo a campo. Eu acho que está nessa primeira parte aqui. Não. E eu perdi. Saiu daqui. Então eu vou parar, depois eu mostro no final. Tá. E aí, o que aconteceu? Como agora, nesse momento de pandemia, eu continuei desenvolvendo essa disciplina já em outro campus, que foi o campus de Marabá, eu não tinha como fazer o desenvolvimento dessa atividade, né? Porque os meninos não poderiam ir para a rua fazer essa pesquisa. E aí, o que eu sugeri para eles foi que a gente fizesse uma pesquisa entre eles mesmos e com as famílias, né? Com ao redor das pessoas que eles estavam em convivência, para perguntar quais eram os espaços de música na cidade, quais eram as práticas musicais que eles conheciam, como era o contexto da música na cidade a partir da perspectiva de algum artista local, né? E a partir daí a gente está tendo desenvolvimento de um podcast que a gente vai gravar e vai divulgar, né, para o campus de Marabá em si e também para os outros cursos de música da UEPA. Então a gente vai ter esse produto dessa pesquisa que eles fizeram de maneira virtual nesse momento. E aí, eles mesmos também criaram as vinhetas. Eu até trouxe aqui uma para mostrar para vocês como exemplo. Deixa eu ver se eu consigo partilhar. Que eles mesmos criaram lá mandando áudio um para o outro, né? Eu tô errando aqui. Tá, achei. Que é essa vinhetinha aqui super curta, mas que tem muitos elementos da música da cidade. Aí eu acho que foi um pouco travoso, mas foi. Então, nesse momento, que eu acho que meu tempo já está se findando, eu gostaria de expor algumas considerações acerca dessa minha experiência como docente, né, com essa disciplina de introdução à etnomusicologia e as percepções que eu tenho tido a partir desse retorno dos alunos e também das atividades desenvolvidas em sala de aula, né, sejam elas presencialmente ou virtualmente. Em primeiro lugar, eu tive dificuldade pelo fato da disciplina etnomusicologia ter essa essência da pesquisa muito forte, mas ela ser ofertada no segundo semestre do curso e os alunos ainda não terem cursado alguma disciplina que trate sobre pesquisa em música.
né? E eu não conseguiria trabalhar na disciplina em um tempo hábil também algumas dessas noções. Mas, por outro lado, a vivência prática no estar na rua e no estar fazendo a pesquisa possibilitou um desenvolvimento meio que empírico desse fazer pesquisa. Eu orientei algumas coisas, mas a maioria deles eles foram atrás, né? Outro ponto que também eu gostaria de destacar é que a minha realidade em ministrar essa disciplina de 80 horas é uma realidade modular, né? Ou seja, nós temos 16 dias corridos para desenvolver muitos aspectos que seriam melhor trabalhados de modo regular, com tempo para amadurecimento de algumas questões importantes e que acabam sendo desenvolvidas de maneira corrida. Uma questão que eu tenho percebido é que a disciplina de etnomusicologia e as abordagens que derivam dessa reflexão em um curso de formação de professores mexe com estruturas de formação musical hegemônica, né, que estão nos nossos currículos, e isso gera um desconforto para quem defende verdades unilaterais. E especificamente em relação ao resultado da pesquisa nos bairros, é que os alunos passam a desconstruir essas verdades excludentes, quando eles começam a ter contato com as pessoas que fazem e ouvem aquelas músicas, que alguns muitas vezes deslegitimavam. E, por fim, a partir da disciplina Introdução à Etnomusicologia, eu tenho percebido com esses resultados que os alunos, que os formandos em licenciatura em música, eles são instigados a pensar nessa diversidade musical que está no contexto cotidiano deles e que muito provavelmente estarão nas suas futuras salas de aula. Então, essas são reflexões iniciais e alguns resultados dessa minha experiência como docente na disciplina Introdução à Etnomusicologia. Eu espero que pontualmente tenha contribuído de alguma forma para essa reflexão de hoje e eu agradeço muito a atenção de todas e de todos. Muito bem, professora Tainá, muito obrigado pela sua participação, uma participação bastante instigante, muitos aspectos para a gente estar pensando aqui, para a gente estar conversando. E, claro, a gente vai deixar para o final, para a gente estar, assim, dialogando sobre os aspectos que foram trazidos aqui, mas enquanto a professora Tainá falava, eu fiquei pensando a respeito do projeto que ela mencionou, eu fiquei pensando nessa questão de uma matriz, na verdade, que nós temos nos nossos cursos de ensino de formação musical, e fiquei pensando, professora Tainá, nos nossos cursos, por exemplo, de vigia, da própria Santarém, né? E quando eu lembro de vigia, eu lembro também de uma cidade, você deve conhecer, São João de Pirabas, que tem todo um aporte ali do carimbó, tem toda uma manifestação, uma identidade local, mas que os alunos são introduzidos exatamente numa outra forma de conceber música, né? E acabam, na verdade, diluindo, perdendo, de certa maneira, essa identidade cultural do seu local onde residem. Eu lembrei agora de um aluno, falei pela manhã sobre isso, lembrei agora de um aluno que ele estava fazendo o improviso do carimbó no clarinete, nunca tinha passado por nenhuma escola, nunca tinha passado por nenhum conservatório, ele tinha aprendido com outro, na verdade com o pai, que aprendeu com o pai, e assim foi acontecendo o aprendizado, e ele improvisando assim de forma virtuosística. Este aluno, anos mais tarde, ele foi, na verdade, integrado nesse sistema colonialista, digamos assim, musical, e ele, a primeira coisa que foi dito para ele foi o seguinte: tu vais ter que mudar de embocadura, tá? Ou seja, me parece, a impressão que eu tenho é que essa educação musical, ela tem que ter um carimbo desse sistema colonialista. Se não tiver esse carimbo, não serve. Então, quando você traz para nós essa ideia de conhecer o seu lugar, eu fico pensando conhecer as comunidades quilombolas, conhecer os locais onde há uma produção de música regional. Por que as crianças do Pará, por que as crianças de Vigia, de São João de Pirabas, não são musicalizadas ritmicamente a partir da batida do carimbó, essa que você me mostrou aí? Por que tem que ser o tafetá-fitá? Por que tem que ser roubado da criança, do adolescente, toda essa musicalidade que ele tem, e por que ele tem que ser introduzido efetivamente nessa cultura? Então, são questões que a senhora professora nos obriga a estar pensando sobre isso, e eu, assim, fico muito, muito feliz sobre as colocações que a senhora faz, porque realmente nos instiga. E eu, assim, como bom mediador,
modéstia à parte, mas eu quero colocar lenha na fogueira. Já pedi para o professor Marcos Bonilla tá pensando sobre isso, tá trazendo, não sei se respostas, mas, assim, de que forma a gente pode encaminhar, na verdade, essa questão de uma educação musical mais engajada com o fortalecimento da cultura local, né? Ou seja, o mundo mudou, é verdade. As pessoas mudaram. A educação musical precisa ter uma nova compreensão de mundo e de pessoas, né? A gente vive ainda no século XXI com uma cabeça musical, eu diria não só musical, mas do século XVIII. Então é preciso a gente ficar atenado para a nossa paisagem sonora, para a gente ver o que realmente a gente tem disponível e partir por uma virada epistemológica no que diz respeito à educação musical. E eu tenho aprendido, ouvindo vocês, na verdade, que a etnomusicologia ela tem um papel fundamental de refazimento desse pensamento colonialista. Quando a etnomusicologia nos apresenta uma forma de educar lá na comunidade quilombola, quando ela traz aspectos, instrumentos, novas sonoridades, nós, educadores musicais, precisamos nos apropriar disso e propor uma nova forma de educação musical. São reflexões que eu queria deixar aqui, antes de passar a palavra para o professor Marcos Bonilla. Quero te agradecer muitíssimo, Tainá, por te ouvir, e dizer o orgulho que eu tenho de te ver falando com tanta propriedade, assim, trazendo tantas informações valiosas para nós. Quero registrar aqui, não sei se a professora Cristina quer falar sobre isso, mas ela anunciou aqui a aprovação da aluna dela no salão... cadê, onde é que está? Então, você pode falar, professora. Eu devo estar meio desgrenhada aqui, me desculpem que eu estava chorando, né? Eu toquei lá, eu estava dizendo ao professor Augusto, porque foi o momento de premiação do 21º Salão de Iniciação Científica da Pontifícia Universidade Católica. E então eu estava ali com a Camila, né, virtualmente, e é quando eles anunciam, então, quem são os grandes vencedores das áreas. No Salão de Iniciação Científica tem toda uma premiação das salas, e quem recebe a nota máxima vai para essa premiação, que foi o que aconteceu. E aí, nessa premiação, eles vão aos currículos Lattes. E a Camila de Luna Paiva me orientando com um trabalho sobre as mulheres no Brasil, que é algo que também a gente está trabalhando com o Glauber, né? Foi premiado. Então, desculpa o desgrenho da pessoa aqui, mas realmente foi muito emocionante, porque o trabalho, vocês sabem como ele é difícil, como é difícil pesquisar na nossa área. Então, só uma menção à Camila, que ela merece muito, ela é muito empenhada. Obrigada pelo espaço. Parabéns, professora. Lembrando aqui também que se você verificar o Meet aqui tem uma opção de levantar a mão, né? E se você já verificou isso aí, se você quiser fazer alguma pergunta depois, você só clica lá na mãozinha e aí a gente vai visualizar aqui e já passa a bola para você, tá? Então, eu vou apresentar agora o professor Marcos Bonilla. Bem, o professor Marcos Bonilla é doutor em artes pela UFPA, com trabalho interdisciplinar relacionado às artes, etnomusicologia e educação do campo. Ele é mestre em música, musicologia / etnomusicologia pela UDESC e bacharel em música, violão pela URGS, especialização em educação musical pela UDESC. Possui experiência como professor e músico profissional e, aproveitando o período de isolamento pandêmico, atualizou para as plataformas digitais seus álbuns de trabalhos solos, que foram lançados há 20 anos em plataforma de CD. É professor adjunto do curso de licenciatura em Educação do Campo da UFT, no campo de Tocantinópolis, Tocantins. Desenvolve trabalhos nas áreas de etnomusicologia, pesquisação, participante, práticas musicais, construção de conhecimentos em música e educação do campo. Professor, seja bem-vindo, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos, a todas e a todes. Queria agradecer imensamente o convite por participar desse evento, em nome do professor Paulo Murilo, que me convidou, né, que estava representando aí o professor Carlos Augusto e a professora Cristina Rolim, nesse projeto de extensão que está tomando uma dimensão muito interessante. Então, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo evento.
E agradecer também minha colega de mesa, professora Tainá, pela sua excelente explanação aqui, que até acho que vou pegar uns ganchos aí na fala dela, que trouxe elementos muito interessantes para a gente debater. E, bom, minha fala vai ser curta. Eu vou, talvez, deixar mais espaço para o debate dialógico depois, que eu acho que eu consigo, assim, envolver mais quando eu tenho a dialogicidade, quando eu tenho a resposta das pessoas. Então, eu vou até pegar essa provocação aí do professor Carlos Augusto, que eu acho que é um bom tema aqui para a gente começar a falar. Eu vou falar especificamente sobre o tema da mesa, né? Que é educação musical e etnomusicologia, as possibilidades de articulação de ensino, pesquisa e extensão, tomando como base a minha experiência no curso de licenciatura em educação do campo, aqui no Tocantins, que basicamente faz isso. Nós trabalhamos na utopia. Tivemos esse privilégio, né, de poder construir um curso do zero. Eu cheguei aqui em final de 2013, o curso começou em 2014, com esse grande desafio de criar um curso que não existia, que era um curso de educação do campo, que é uma demanda dos movimentos sociais, é uma luta antiga de ter um direcionamento para a formação de professores que trabalham nas escolas do campo. Aí se criou cursos por todo o Brasil, foi uma política pública, e eu cheguei no começo da criação desse curso, e nosso curso é o único que tem habilitação em artes e música. Então, nós formamos educadores do campo para trabalhar com artes e música nas escolas do campo. Então, não é um curso de licenciatura em música, e sim de licenciatura em educação do campo. Isso foi muito complexo, porque, enfim, esse curso não existia, só o nosso, né? Aqui na UFT temos esse que eu trabalho, e um outro curso em Arraias, que é uma cidade que fica no extremo oposto aqui onde eu estou, que é a cidade de Tocantinópolis. Esses dois cursos nasceram, e nós não tínhamos nenhuma referência de como fazer esse trabalho com música no contexto da educação do campo. Enfim, hoje também não sabemos como fazer, mas nós já temos uma experiência de coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram, e eu acho que a gente está caminhando numa ideia interessante, a gente está conseguindo desconstruir essa provocação aí que o professor Carlos Augusto nos lançou, né? O nosso meio acadêmico, ele está assim estruturado em cima dos conceitos positivistas, né? Então, as próprias disciplinas é uma proposição do positivismo que nós baseamos a nossa universidade em cima, e eu acho que tá na hora de desconstruir isso. Até, por exemplo, eu me considero etnomusicólogo, mas os meus colegas, a Tainá, sabe que eu mesmo contesto esse termo etnomusicologia, no entendimento, se música, né, um dos grandes referências da etnomusicologia, o John Black, se entende que música é sons humanamente organizados. Então, qual é a diferença de musicologia para etnomusicologia? Somos todos humanos, então, assim, epistemologicamente, existe uma fragilidade nessa disciplina, mas, enfim, eu me considero etnomusicólogo até por uma questão de afinidade com os colegas e com as pesquisas que são realizadas nesse título, né? Sabendo que ele interessa a determinadas pessoas e outras não, né? Enfim, aí se trabalha muito para compensar essas caixinhas das disciplinas, se trabalha interdisciplinaridade, transdisciplinaridade,
pluridisciplinaridade, e isso tudo na teoria. Se você vai na prática, você pega um concurso para um concurso público, para uma cargo de professor, tu vê lá os discursos, que é tudo interdisciplinar, mas se a pessoa não tiver graduação, mestrado, doutorado na mesma área, ela não entra no curso. Então, existe todo um discurso que, na prática, ainda é muito complexo de se trabalhar. E nós estamos tentando isso aqui na educação do campo. Está sendo um trabalho desafiador, cheio de questões a superar, cheio de erros também. A gente, né, enfim, estamos numa área nova, estamos errando, mas estamos acertando também. E uma das questões que eu chamo a atenção, que foi contemplado na fala da professora Tainá e também do professor Carlos, que eu vou chamar aqui uma frase do Boaventura de Souza Santos, que é atribuída a ele. Ele diz que lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem, e lutar pelas diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize. Então, isso está sendo meio que um desafio para o nosso curso. Por quê? Porque políticas públicas de cotas para indígenas, para quilombolas, para pretos, a gente já está conseguindo na universidade, a gente já teve vários avanços nesse sentido. Só que aí, essas pessoas entram na universidade e são abandonadas, e são jogadas à própria sorte, né? Porque você vai estudar na universidade metodologias europeias, epistemologias europeias, que é a base da nossa universidade, e com isso ele vai deixando de lado sua cultura, vai se neutralizando, vai se descaracterizando. Então, na verdade, a universidade está matando essas pessoas, né? Facilitando que entre, vamos facilitar são discriminados pela igualdade, então vamos fazer entrar, mas depois que entra não tem uma continuidade nesse processo. E na educação do campo, claro que todos os professores que chegaram lá vieram de uma formação tradicional, porque o curso não existia, né? Então é um debate que é muito novo ainda para nós. Mas tivemos algumas conquistas que eu vou compartilhar aqui com os colegas, que eu entendo que a nossa grade curricular ela está um pouco mais dialogando com essa diversidade que nós nos propusemos a trabalhar. Que afinal, o curso é direcionado para os camponeses, para os povos da floresta, das águas, indígenas, quilombolas. Então, na área da música, o curso de Educação do Campo ele tem alguns eixo central da Educação do Campo, um eixo de didática, e tem um eixo da habilitação na parte da música, que agora, infelizmente, só está eu de professor, outros 2 colegas saíram para doutorado, um outro colega trocou de universidade, então eu estou meio que sozinho aqui, e nós estamos começando um novo currículo, em que a gente tem praticamente 3 disciplinas na área da música, que a gente chamou de praxis sonora, né? E praxis sonora é uma disciplina que o discente vai fazer por 2 anos, né? 4 semestres, e nessas praxis sonoras, a gente, a partir da prática de cada discente envolvido, cada educando, a gente vai construindo um repertório e direcionando algumas questões em cada uma dessas práticas, inclusive modos de representar graficamente, independente do repertório e independente da nossa grafia tradicional, né? Também assuntos relacionados com as comunidades tradicionais, né, que dialoga com a etnomusicologia, e as questões históricas. Então, nas questões históricas, por exemplo, não se resume a história ocidental, né, dita, no meu entender, erroneamente como universal, né? E onde é que estão as histórias dos povos do campo, né? Essas histórias que estão sendo, que nem Boaventura fala, o epistemicídio, né? Estão sendo assassinados. E, então, nessa disciplina, o nosso objetivo é manter esses
conhecimentos vivos e dialogando com os demais educandos da turma. Daí nós temos outra disciplina, que é Fundamentos da Construção de Conhecimentos em Música, e a gente até usou esse nome, né, Construção de Conhecimentos, baseado na proposta pedagógica de Paulo Freire, né, que entende que não existe um conhecimento que é colocado na cabeça de ninguém, o conhecimento ele é construído coletivamente. Então, nessa disciplina a gente vai debater como que, didaticamente, a gente pode construir esses conhecimentos entre todo mundo. E como é que eles vão construir isso nas suas práticas depois, quando saírem da universidade, né? E uma terceira disciplina, que tem 2 momentos, é os Saberes e Fazeres em Música. E essa disciplina também tem um caráter bem etnomusicológico, vamos dizer assim, e que é no sentido de valorizar os mestres das culturas populares das comunidades em que os nossos educandos estão imersos, né? Outra peculiaridade também desse curso é que a gente trabalha num sistema que a gente chama pedagogia da alternância. Não são as disciplinas, elas não acontecem só na universidade, elas acontecem em 2 tempos educativos. Na universidade, de forma intensiva, eles vêm de suas comunidades, ficam em alojamento aqui, têm as disciplinas durante a manhã e tarde, depois eles voltam para suas comunidades, no tempo que a gente chama tempo comunidade, e lá eles vão desenvolver pesquisa, por isso que é interessante o tema dessa mesa, que eles já começam desde o primeiro semestre trabalhando com pesquisa. Então, eles vão para suas comunidades, fazem as pesquisas, não só na área da música, geralmente são poucos os trabalhos na área da música ainda, né? Mas eles fazem as suas pesquisas nas diversas áreas da educação do campo e trazem essas pesquisas para um segundo tempo aqui na universidade. Aí as disciplinas aqui vão dialogar com essas pesquisas. Geralmente a gente tem um tema gerador que atravessa todas as disciplinas e que vai ser o tema das pesquisas deles, né? Então, a gente também, nesse caso, a gente tenta fazer a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade também, tudo incluído. Isso também dialoga muito com a extensão, apesar de, por enquanto, a gente não está acreditando isso enquanto extensão, mas a gente faz extensão também, que é agora a nossa próxima etapa, é dialogar com esses 3 pilares da universidade, né? Pesquisa, ensino e extensão. Isso tudo a gente já trabalha desde o primeiro dia de aula, né? E tem uma disciplina que articula essas ações todas, que é o seminário integrador, e a gente tenta, a gente tenta lutar contra as desigualdades e os epistemicídios. Essa é uma das nossas metas aqui. Fazer um parênteses também a questão, a concepção de extensão, né, que a gente tem, que a gente entende que é um erro a gente entender a extensão como aquilo que se produz na universidade é aplicado fora da universidade. Eu acho isso um equívoco, no sentido de que o conhecimento ele acontece em todos os lugares, e dentro e fora da universidade. Nosso papel é dialogar com esses conhecimentos e construir conhecimentos a partir disso, não aplicar uma coisa como se a universidade fosse um espaço mais privilegiado epistemologicamente do que as comunidades. A gente sabe que não, mas não é um consenso isso dentro da universidade, né? E eu não sei como é que eu estou de tempo. Essa é a ideia principal que eu queria passar aqui. Fique à vontade. E eu acho que a gente podia... eu já podia abrir para comentários depois, que eu gosto de falar assim mais dialogando. Então, eu agradeço mais uma vez o convite e encerro aqui minha fala. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcos, pelas provocações, e eu queria assim pedir para vocês novamente, aqueles que desejam fazer alguma pergunta, alguma consideração, você pode colocar essa mãozinha que está aí embaixo, nessa lista branca aí, do lado da câmera,
Você pode colocar aí, a gente oportuniza para você um momento para você perguntar, tá certo? A Tainá quer falar? Pode falar, Tainá, fique à vontade. Não, é porque durante a fala que o senhor colocou depois da minha fala, me lembrou, assim, eu queria fazer um comentário, assim, um anexo, que o Paulo Murilo colocou no chat, que existe outra disciplina no curso que é destinada à etnomusicologia também, que é tópicos especiais em etnomusicologia, mas essas disciplinas, tópicos especiais, às vezes elas são muito difíceis de serem ofertadas nos campos do interior. Então, eu nunca vi assim na lotação. Não sei como é que vai ficar futuramente. Outra questão também que eu gostaria de destacar é que a pesquisa anteriormente dos alunos, ela não se centrou só na cena urbana da cidade de Santarém, ela também teve um dos grupos que fez uma pesquisa na comunidade que uma das alunas vivia, e que era uma comunidade ribeirinha, então eles trouxeram muitos elementos da cultura de folia de santo, né, de festividades que estão vinculadas a quadros juninas, foi bem bacana. E uma outra coisa que eu acho que a gente poderia problematizar também, pensando nessa articulação de formação de professores de música para atuar essencialmente na educação básica, em relação a essa nova diretriz do Conselho Nacional de Educação, né, que estabelece essa resolução, que define diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica. Então, assim, talvez seria uma boa oportunidade para a gente pensar nessa articulação entre educação musical e etnomusicologia na formação de professores e de que forma aí essa resolução vai impactar esses currículos que foram recentemente reajustados, né, em que nem terminaram o seu prazo de implementação, porque logo no início eu falei sobre esse eixo estruturante do curso da UEPA, mas eu acho que essas questões que trazem essa resolução também são passíveis e super urgentes de serem problematizadas aqui nessa roda também. Legal, obrigado. Obrigado, Tainá. E, assim, eu já te digo que, assim, você está aqui da UEPA, o professor Paulo Murilo está aqui também, a professora Ana Souza, que eu consigo ver aqui. Eu acho que é importante, sim, mesmo o nosso projeto político do curso, ele ser recente, mas eu acho importante a gente pensar numa rediscussão, né? Exatamente a partir dessas colocações que você fez e que o professor Marcos Bonilla fez também. Eu acho interessante na fala do professor Marcos, os conteúdos que são trabalhados, né? Então, você não pensa na educação musical, me parece que a educação musical não precisa ser pensada como uma formação para ensinar o professor a escrever o pentagrama no quadro, a escrever as notinhas lá, não, também isso. Mas não é só isso, não significa apenas ensinar a história da música ocidental, significa compreender os contextos onde você, o educador musical, está inserido e propor o desenvolvimento de uma musicalidade, o desenvolvimento de outras habilidades por meio da música naquele contexto. Então, é muito mais do que apenas colocar esses conceitos numa caixinha e a gente ter que fazer isso. O professor Marcos falou uma outra questão que eu achei muito interessante a respeito da extensão. Quando a gente pensa em articulação, me parece a articulação, educação musical e etnomusicologia, é exatamente isso, pensar numa construção de saber, numa construção do conhecimento que seja com o povo, com aqueles que vão ser exatamente as pessoas que vão participar disso. Clodovis Boff, ele tem um livro que fala sobre como trabalhar com o povo. E ele diz assim, se o trabalho é com o povo, o diálogo e a construção é com o povo. Não pode ser diferente. Então, se eu vou levar uma extensão, se eu vou levar um trabalho, seja o que for, se eu vou levar determinado conteúdo para a comunidade, eu estou fazendo aquele papel mesmo que o professor, me parece, Marcos Bonilla falou, da educação bancária. Eu estou indo lá com aquilo que a universidade, a instituição me deu, e eu estou depositando lá na comunidade como se isso fosse absolutamente verdadeiro. Então, como é que se dá a construção a partir dessa falta de diálogo?
Inclusive, eu penso que a construção, eu tenho dito sobre isso, a construção de políticas públicas na área da educação musical, infelizmente, tem sido ineficazes, porque elas partem exatamente de uma matriz, elas partem de um gabinete, elas partem de um escritório, e não partem do diálogo com o povo. O que o povo está fazendo? Qual a música que ele está consumindo? Quer dizer, o que nós vamos fazer com esse contexto social onde nós estamos inseridos? Desprezar isso? Quer dizer, são provocações que apontam para nós uma revisita, me parece, dos nossos projetos políticos, dos nossos cursos, com o objetivo de pensar uma educação musical exatamente para a construção de uma nova sociedade, para a transformação social, para a libertação, ou seja, para o maior protagonismo do povo. Aí eu fiquei perguntando, e estendo a pergunta, na verdade, para não só o professor Bonilla, a professora Tainá, mas fique à vontade quem quiser participar do debate também, mas qual é o objetivo que nós carregamos conosco de educação musical? Qual é o objetivo que nos fizeram, na verdade, pensar sobre ele? A nossa prática como professores de educação musical considera qual o objetivo, o que nós pretendemos quando nós entramos na sala de aula, seja do ensino fundamental, ensino médio, o que nós pretendemos como educadores musicais? Eu acho que a gente precisa repensar esse objetivo, porque a nossa prática, enquanto professores, ela acontece exatamente por esse objetivo que foi concebido por nós, aliás, que foi aceito por nós, e muitas vezes de forma passiva, sem efetivamente uma crítica contundente em relação a isso aí, e aceito sem muita discussão. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês pensam sobre essa questão do objetivo da educação musical. Qual é o objetivo da educação musical? Ou, pelo menos, o que a gente tem aprendido sobre esse objetivo da educação musical? Lembrando que nós temos aqui inúmeros educadores musicais, eu acho que na sua totalidade, quer dizer, totalidade não, mas uma boa parte, a maioria são educadores musicais, estão em sala de aula. Eu acho importante a gente fazer essa problematização. Aí não se esqueça da mãozinha. Eu vou baixar a mão aqui. Eu acho que o professor Luiz levantou a mão, mas aí se o Marquinhos quiser responder antes, fica à vontade, Marquinhos. Não, desculpa, eu não vi aqui, não está aparecendo aqui para mim. Professor Luiz, fique à vontade. A palavra é sua. O Marco vai falar? Opa. Professor Luiz, o Marcos pode falar primeiro, já que ele é nosso convidado, eu posso falar depois, sem problema. Ok, professor. Obrigado, professor. Marcos, está com você a palavra. Poxa, eu vou falar de educação musical, onde só tem educadores musicais. Olha o desafio. É um desafio, é um desafio. Bom, a minha perspectiva, ela, depois que eu entrei na educação do campo, tem que admitir isso, que a gente está sempre em constante revisitação dos nossos conceitos, né? E depois que eu entrei na educação do campo, enfim, eu acabei mudando muito mais aceleradamente do que normalmente eu mudava. E assim, a minha perspectiva sempre vai ser freiriana, que eu virei um fã de Paulo Freire, e qualquer dúvida que eu tenho, eu releio as obras deles e estou sempre aprendendo com ele. Então, nessa perspectiva, o objetivo sempre é ser mais, segundo o Paulo Freire fala. A gente tem que ser melhor do que a gente era antes. Esse é o princípio primordial da educação, né? E eu acho que a educação musical, ela deveria se preocupar com isso também, né? De fazer com que as pessoas se transformem para o melhor delas, né? Então, e nesse sentido, acho que é importante valorizar e conhecer as culturas na qual as pessoas estão inseridas, né? E é isso, não vou falar muito, senão vou me enrolar aqui diante de tantos educadores. Era isso. Obrigado, professor Marcos. Antes do professor Luiz falar, eu posso responder também? Aí eu acho que não corta o
fio da meada. Eu acho que eu só vou concordar com o Marcos, né, que, em primeiro lugar, a função de qualquer educação, né, é tornar as pessoas melhores. Mas eu acho que se a gente parar para refletir assim, mais contextualmente, dentro dos muitos espaços que se desenvolve a educação musical, a gente pode pensar em diversas funções, né, em diversos fins. Então, a educação musical no contexto do curso superior em música é formar um professor de música socialmente engajado e culturalmente disposto a ouvir a diversidade. Né? Dentro de um projeto social, tem outras questões que estão mais vinculadas, por exemplo, a contribuir para a retirada de pessoas em vulnerabilidade social, né? Ou na educação básica, que é formar o ser humano, formar um cidadão socialmente, em determinada sociedade. E algo que eu sempre tento colocar para os meus alunos, principalmente na disciplina de gestão e educação musical, porque muitas vezes a gente ir no ensino especializado tem outro fim, né? Que é algo mais especializado em um determinado contexto de ensino da música. Mas, assim, muitas vezes eu tento colocar essa reflexão para os alunos, porque, às vezes, e eu digo isso a partir dos resultados da minha pesquisa de mestrado, os professores tendem a ensinar como eles aprenderam música. E isso, gente, quando a gente não tem uma conscientização, né, dessa forma de como eu ensino, a gente acaba só replicando práticas, né? E a gente, na escola, muitas vezes, acaba atribuindo uma função de um ensino especializado de música para um contexto escolar. Isso é muito problemático, né? Porque o meu aluno ele não vai sair dali um técnico em música, assim como ele não vai sair um técnico em matemática, em português, em história. E aí acho que a gente voltar ao básico, né? Voltar à essência, às vezes, dessas definições, às vezes, que são coisas simples, né? Se a gente for parar para pensar, é fundamental dentro de um curso de graduação de formação de professores, porque aí a gente pode tentar fazer com que os alunos e nós mesmos estejamos disponíveis para conhecer o diferente, para conhecer essas práticas que a gente denomina de outras, mas que, na verdade, são as nossas, né? Que são lidas como outras, né? E, enfim, era mais isso, assim, só para... Muito obrigado, professora Tainá. Professor Luiz, a palavra é sua. Obrigado, Paulo. Bom, em primeiro lugar, parabéns por mais um evento maravilhoso. É a segunda vez que eu participo, né? A primeira, eu tive o privilégio de poder falar como palestrante, digamos assim, e mais uma vez um debate fantástico, mas eu tenho acompanhado as gravações, portanto, não tenho estado aqui no horário regular, mas estou sempre perto do projeto. Eu queria trazer uma reflexão para nós todos, das muitas reflexões possíveis, né, a partir das duas abordagens aí, da Tainá e do Marcos, sobre essas perspectivas de mudança e, de fato, de transformações a partir dessa interação entre esses diferentes campos que a gente está denominando aqui de educação musical e etnomusicologia. E eu já refleti sobre isso com a própria Tainá em outras ocasiões, mas com outros professores da UEPA e de outras universidades brasileiras, que é acerca dessas nossas incursões para a transformação dos currículos, mas ainda muito mais apegados às dimensões disciplinares do que necessariamente as concepções que a gente precisa para transformar efetivamente as nossas formas de ensinar, de aprender, de transmitir conhecimentos e de transformar e pensar outras estratégias de organização dos nossos currículos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, na verdade, se você me perguntar, você acha importante ter disciplinas de etnomusicologia num curso de graduação? Eu responderia que não. O que eu acho fundamental é que os conhecimentos, saberes e concepções que estão vinculados à forma de lidar com música, que emergem da etnomusicologia, esteja. Porque o que tem acontecido é que nós vamos criando, e é uma forma de sobrevivência, é uma forma de reação, é uma ruptura, né, digamos, são pelas frestas que a gente tem conseguido entrar com novas concepções de música, com novas formas de fazer, mas a grande questão é que, ao criar disciplinas
de cultura popular, de música da cultura popular, de etnomusicologia, nós mantemos a lógica do modelo dominante disciplinar que efetivamente não combina com o tipo de prática e o tipo de música, ou os tipos de práticas e de músicas que nós estudamos e trabalhamos em campos diversos, não só etnomusicologia e educação musical. Então, apesar de eu mesmo ter escrito vários textos com esse título, Etnomusicologia e Educação Musical, e um subtítulo, eu tenho feito a reflexão para mim mesmo que é muito importante na conjuntura que a gente vive, a gente romper esse debate por esse ponto de vista e atacar outras perspectivas. Nós precisamos dos saberes musicais vinculados às identidades pretas nos nossos cursos de graduação. Nós precisamos dos conhecimentos das formas de viver indígenas nos nossos cursos de graduação. Nós precisamos de práticas musicais e currículos antirracistas, anti-homofobia, de currículos feministas que rompam, que tragam pautas vinculadas ao direito, ao valor da mulher, entre outros aspectos. E o debate, então, não é educação musical e etnomusicologia, mas é um debate da formação humana, em que cada um desses campos tem contribuições a fazer. E é muito comum nos debates da etnomusicologia brasileira a criação de disciplina aparecer como uma solução mágica. O meu curso melhorou porque agora nós temos 2 disciplinas de etnomusicologia, porque nós criamos a disciplina etnomusicologia não sei onde, porque nós criamos uma disciplina de música afro-brasileira, e é importante a gente pensar que essa hegemonia disciplinar ela é mais dominante do que a própria hegemonia da música erudita europeia ocidental, né? Então, o debate para nós, etnomusicólogos, educadores e educadoras, não é criar disciplinas, mas romper com essa perspectiva e trazer uma outra forma de pensar e fazer música dentro do contexto escolar. Desculpe, falei demais, mas eu queria ouvir o que a Tainá e o Marcos pensam sobre isso, e como é que a gente pode transcender essa ideia de disciplinarização que, na prática, a própria etnomusicologia está fortalecendo dentro dos cursos de música, né? Então, é um aspecto, acho, importante para a gente pensar. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, professor Luiz. Professor Marcos e Tainá, está com vocês a bola. Bom, então, vou falar agora, já que a Tainá falou na outra primeiro, eu falo primeiro nessa, vamos revezando. Eu queria agradecer a belíssima intervenção do professor Luiz. Saudação, fazia tempo que a gente não se via. E assim, eu acho que o professor Luiz disse tudo, né? Acho que a nossa postura decolonial, vamos dizer assim, eu não gosto muito de usar esse termo, né? Mas romper com certas práticas hegemônicas, eu acho que é o começo de tudo. E esse rompimento é muito doloroso. Até ontem eu estava numa reunião de colegiado no nosso próprio curso, e, enfim, estávamos decidindo sobre a vaga de um perfil, e lá alguns colegas queriam também, não, aquela formação pura, né? Que nem eu comentei ali, mestrado, graduação, mestrado, doutorado, tudo na mesma área. E a gente estava lutando, assim, até para romper com isso. A gente não defende a interdisciplinaridade, por que a gente tem que chamar alguém para o curso que tenha uma formação vertical, que nem a gente chama, né? Então, só um exemplo bobo, que não tem nada a ver com disciplina, tudo, mas reflete como a gente está imerso nessa lógica hegemônica europeia, disciplinar. A gente não consegue sair, e a universidade também não nos deixa sair, né? Porque, enfim, para mim ganhar meu salário, eu tenho que ministrar disciplinas, né? Eu sou contratado para, entre outras coisas, pesquisa e extensão, mas eu tenho que dar aula de disciplina, né? Então, é muito complexo a gente romper com isso. A gente, a gente cria desculpas para tentar fugir, mas a gente está dentro de um sistema muito forte, hegemônico. E essas questões que o professor Luiz colocou, essa estrutura ela é racista, é misógina,
e é machista e hierárquica, né? Tudo isso a gente carrega embutido, né, de bônus nessa estrutura disciplinar. E assim, eu entendo que não é do dia para a noite que a gente vai resolver essas coisas, mas eu acho que está acontecendo um movimento muito interessante agora, que é a conscientização para essas questões que estão por trás, né? A quem interessa determinadas situações, a quem interessa ter disciplinas, a quem interessa, enfim, são perguntas que raramente a gente faz, né? Que existe tudo interesses por trás de manter um certo status, né? Acabamos de ter eleições municipais agora no Brasil. E aí? Né? Aquele movimento todo de vidas negras importa se refletiu nas eleições? Tudo bem, melhorou. Mas existe ainda as coisas muito no campo das ideias, mas no campo da prática a distância ainda é muito grande. Né? Como diz o Boaventura, tem uma linha abissal. E é o nosso, assim, eu acho que quando a gente começa a se conscientizar dessas questões, o nosso desafio é tentar mudar de alguma forma algumas coisas, né? Dar a nossa contribuição para mudar, nem que seja no voto. Né? Música é política também, é principalmente política, né? E não fosse isso, a música europeia não estaria tão arraigada nas instituições como a música oficial, né? Enfim, eu só uma complementação, porque a fala do Luiz é sempre muito bonita, muito, provocativa, e só fazer um diálogo com essa colocação. Eu acho que era isso. Obrigado, professor Marcos. Eu queria fazer uma colocação aqui. Assim, eu concordo plenamente com o professor Luiz. Eu acho que a gente precisa ter uma educação musical engajada, uma educação que pense efetivamente numa construção ou reconstrução social, no maior protagonismo do sujeito social. Eu acho que a gente precisa assumir uma educação musical, na verdade, mais humana, né? Agora, me permitam um certo pessimismo. Se ao longo de tantos anos a educação musical brasileira não conseguiu fazer isso, nem com disciplinas tipo etnomusicologia no seu currículo, a minha preocupação é se conseguirá fazer sem essas disciplinas. Veja só, por que eu falo isso? É uma crítica assim, bem pessoal. Eu penso a educação musical brasileira ainda com um discurso, é claro que a gente não pode generalizar, mas com um discurso bem diferente de uma prática. Há um discurso de humanização, mas a falta de um engajamento social, a falta de um engajamento que privilegie realmente as minorias, que promova uma transformação social, né? E quando eu vejo, na verdade, uma discussão, e a gente pode ver isso como professores dos nossos cursos de graduação, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com percepção musical, quando a gente está trabalhando com regência instrumental, coral, você vê os alunos nos corredores fazendo os padrões ternário e quaternário, ali se virando para aprender aquele conteúdo. Quando vai trabalhar com disciplinas mais da área da sociologia, mais da área da filosofia, que traz uma discussão mais complexa a respeito da educação, da própria educação, há uma espécie de esvaziamento. E há comprovadamente uma falta de engajamento do próprio educador musical em processos sociais, em movimentos sociais. Aí a minha pergunta é: como é que eu, enquanto educador musical, professor, como eu, como educador musical, vou ensinar algum engajamento social, se eu, particularmente, não pratico? Vai ser um ensino puramente teórico, que não vai reverberar nas vidas que estão ali na sala de aula. Então, me parece que a etnomusicologia, a sociologia trabalhada no curso de educação musical, a filosofia tem que fazer uma grande força, uma grande ação no sentido de tornar aquele ensino mais socialmente relevante. Eu fiquei pensando agora, só para trazer essa provocação,
um aluno que aprende música na periferia de uma cidade do interior do Pará. Ele aprende música, consegue uma bolsa pelo seu grande virtuosismo, ele vai estudar para a Alemanha. Ganha uma bolsa de estudo na Alemanha, começa a estudar, e quando ele volta da Alemanha, aquele rapazinho que saiu da periferia, lá do interior do Pará, ele não toca mais o carimbó. Ele não toca, ele está tocando música alemã, ele precisa se sentir pertencente a essa cultura. Aí a pergunta é, esse cidadão que saiu de lá, aproveitando a ideia do oprimido se tornar opressor, me parece que se aplica a isso, porque quando ele vai para a sala de aula, ele não replica a sua cultura, ele replica uma outra cultura que muitos dos seus alunos sequer terão a oportunidade de conhecer. Então, é importante, me parece que é importante a gente pensar que a educação musical, ela não está, é um pensamento meu, a educação musical, ela não está para ensinar códigos musicais, ela não está para ensinar apenas a história da música, também isso, mas ela está para desenvolver, por meio da música, várias habilidades sociais que promovam aquele aluno a cidadão, com seus direitos e deveres, com uma participação social assertiva. Então, eu fico muito preocupado, e assim eu estava refletindo sobre o que vocês falavam agora há pouco, e o professor Paulo Murilo está aqui há muito tempo, algum tempo na UEPA, por exemplo, nós não tínhamos etnomusicologia, e houve uma crítica minha, mas por que etnomusicologia? Por que não aumenta a carga horária para tal disciplina, não sei o quê? Por que tem... Nosso curso não é de etnomusicologia? Mas se o nosso curso de educação musical tem problemas com essas disciplinas mais envolvidas com a questão social, se ela tem problema, se o nosso curso tem problema, imagine sem essas disciplinas. Né? Imagine sem essas disciplinas. Isso eu não falo com alegria, eu falo com extrema tristeza, porque me parece que a gente vai ter que aguardar por algum tempo por professores e professoras socialmente engajados. Eu não estou falando de professores academicamente engajados, eu não estou falando de mas professores e práticas que produzam reais transformações sociais. Me parece que a educação tem esse papel fundamental de promoção social, de transformação social, de libertação. Eu gosto muito de um texto que fala sobre nós, que nós somos seres inconclusos, a partir de uma perspectiva freiriana, que habitamos, na verdade, numa realidade inconclusa. E essa inconclusibilidade nos faz buscar sempre. Mas parece que nós, da educação musical, buscamos aquilo que se relaciona ao nosso campo epistemológico apenas. E não relacionamos o nosso campo epistemológico com outras áreas, não transitamos em outros campos epistemológicos, nos isolamos e, com isso, produzimos para nós mesmos, para o campo epistemológico, a partir de nós, para nós e por nós. E isso me parece que assim, é um grande problema da educação musical brasileira, que fica uma crítica, e aí eu queria ouvir vocês. Respondendo ao questionamento do professor Luiz, eu realmente acho que eu vivo em crise com esse sistema disciplinar, né? Até eu estava lembrando de uma citação que eu li esses dias, que diz o seguinte, né? A partir da leitura do Eduardo Galeano, Fernando Birri escreve o seguinte: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu nunca deixe de caminhar. E é justamente essa crise que eu vivo, porque eu fico muito em conflito com essa lógica disciplinar, e às vezes eu fico em conflito como docente, né, em relação a ter que cumprir todos os conteúdos daquela ementa, com uma bibliografia enorme, mas, ao mesmo tempo, eu tento trabalhar de uma maneira transversalizada algumas coisas, alguns elementos das disciplinas, né? Então, eu estava até pensando sobre isso recentemente. Muitas vezes, na disciplina de gestão,
eu acabo trabalhando alguns aspectos da disciplina de etnomusicologia para falar sobre diversidade. Na disciplina de etnomusicologia, eu acabo trabalhando políticas públicas, porque contribui muito com a discussão da etnomusicologia, e assim vice-versa. Eu acho que a resposta, talvez, para essa reflexão é que a gente sempre tem que estar com essa utopia em mente de tentar vencer, né, de algum dia, mesmo que em ações muito pontuais, no nosso dia a dia, na nossa profissão, essa lógica disciplinar, seja com projetos, seja com uma proposta de uma disciplina um pouco mais que quebre essa lógica em alguns momentos, né? E é justamente também isso que o próprio Luiz falou, né? Que a gente tenha esse ideal de ter mais uma concepção, né, engajada sobre determinados assuntos do que puramente esse viés disciplinar. Contudo, eu estou falando isso a partir de várias coisas que eu ouvi. Nem sempre nos departamentos as pessoas pensam da mesma forma, né? Então, em determinado momento, algumas pessoas não julgam importante de discutir certas questões, né? Por formação, por trajetória de vida. Então, eu penso hoje que é político também ter algumas disciplinas, né? Que sem elas no currículo antes era impossível discutir certas coisas, a não ser que um professor tivesse essa formação, essa reflexão, para poder discutir isso dentro de uma outra disciplina. Mas, assim, eu acho que, independente da disciplina, eu acho que a gente, como docente, tem que estar propondo essas reflexões. Eu adoro um texto do Luiz, que é aquele que ele fala, formação intercultural em música, que ele fala por uma pedagogia do conflito. Eu sempre uso essa pedagogia do conflito com os meninos, com as meninas, né? Porque eu falo que a gente sempre tem que estar nesse conflito dentro de sala de aula, mas no conflito num lado bom, reflexivo, entendendo que nós somos diferentes, entendendo que nós viemos de trajetórias de vida diferentes e que isso pode transversalizar muito a nossa formação e a nossa atuação como docente. Né? E eu vejo que dentro da disciplina Introdução à Etnomusicologia, mas que com outro nome no PPC que eu cursei, também existiam essas discussões, né? Mudou o nome, mudaram outras coisas também, mas a gente consegue discutir de maneira mais pontual, né? Até pelo teu resultado daquele teu último artigo, Luiz, que traz aqueles dados acerca das disciplinas eurocentradas no currículo de formação de professores de música. Às vezes, as únicas disciplinas que a gente tem um espaço nominalmente para discutir certas questões são essas, né? Então, eu acho que é também político, né, se localizar disciplinarmente, mesmo a gente querendo romper essa lógica da disciplina. Posso complementar algumas coisas? Fique à vontade, professor. Certo, não, que as falas dos colegas sempre são muito provocativas e bem construídas, então a gente, né, instiga a falar mais um pouco. Eu queria trazer um outro elemento aqui para complementar, né, essa posição da Tainá, que dialoga de frente com o título da nossa mesa, que é justamente a articulação com a pesquisa, né, que às vezes a gente esquece disso. E isso é uma coisa que a gente está conseguindo ver isso na prática aqui, que o educando, quando ele já se envolve com a pesquisa desde o começo do curso, ele começa a ter uma outra dimensão da realidade. E a política também, né? No caso aqui nosso, enfim, tem a disciplina que a gente está aqui criticando, mas quem se forma em educação do campo, ele tem uma ampla formação política, ele estuda sobre os movimentos sociais, sobre a própria história da educação do campo, né, da história das lutas. Então, ele dialoga com essas questões políticas e ele faz pesquisa desde o começo. Então, isso eu acho que faz uma diferença na trajetória acadêmica de um educando. Pelo menos que a gente tem visto alguns resultados aqui, né? Esse diálogo com a pesquisa e com a extensão, no caso, a pesquisa que é feita nas próprias comunidades,
a gente tem relatos aqui de educandos que nunca imaginavam que na comunidade deles tinha um mestre de viola, né? E os próprios educandos estão descobrindo as próprias comunidades, estão descobrindo o próprio potencial e estão fazendo trabalhos em cima disso justamente porque a pesquisa abriu esse caminho. Então, acho que o título aqui da nossa mesa, ele amarra um pouco essas questões que a gente está tratando, e eu acho que a pesquisa é um dos caminhos para a gente quebrar certas barreiras que a disciplinaridade está nos impondo. Era só isso. Obrigado, professor Marcos. Alguém mais deseja fazer alguma contribuição? Professor Luiz, professora Cristina, professora Ana Souza, demais professores e alunos que estão aqui. Rapidinho, Paulo. Fique à vontade, professor. Então, excelentes reflexões. Eu penso que o ponto é isso, né? Nós estamos criando alternativas via disciplina, projetos de extensão, de pesquisa, de ensino, dentro de um grupo, de uma questão de sobrevivência, até porque é muito comum, nos grandes departamentos de música, você ter 3, 4 etnomusicólogos, 5, 6 educadores musicais e 60, 70 professores que seguem outras lógicas, né? Então, você não vai chegar lá e dizer, a partir de hoje, o modelo disciplinar está banido, e nós vamos criar uma outra concepção. Dentro desse modelo, a solução que a gente tem vamos criar uma disciplina. Mas eu acho muito importante para fóruns como o nosso, a gente fazer esse debate de tentar levar esses temas de forma mais transversais, porque eu tenho visto, inclusive, para atender a legislação, estratégias do tipo, olha, é importante que se trabalhe ética como eixo fundamental dentro dos cursos de graduação. Vamos criar uma disciplina. E aí fica assim, o professor de instrumento não tem nenhuma responsabilidade com ética. O professor de história não tem nem... Porque ao criar a disciplina, você o isenta de incorporar esse eixo transversais. Relações étnico-raciais. Não, cria uma disciplina de música de diáspora africana, música afro-brasileira, e aí eu continuo no meu lugar confortável, porque aí o professor, de novo, de instrumento não tem responsabilidade com isso. E aí são essas estratégias que precisam fazer com que a gente, quando apresente uma proposta de vamos ter etno, música da cultura popular, música em projetos sociais, entre muitas outras alternativas, eu estou fazendo como um paliativo para mudanças que a gente precisa muito mais abrangente. Eu estou terminando um texto aqui que vai trazer esse debate mais explicitamente, né? E o título é sugestivo, diz assim, vamos criar uma disciplina? As soluções que não solucionam os dilemas dos cursos de música no Brasil. Porque elas ocupam, né, as pesquisas, o dia que eu estive aí eu mostrei um pouco disso, com todo esse debate, nós ocupamos hoje, com conhecimentos e saberes, por exemplo, das culturas afro-brasileiras, 2% dos currículos de música. Ou seja, e esses 2% geralmente optativo, né, num lugar completamente subalterno, entre outros aspectos. Mas é isso, muito obrigado, excelentes reflexões. Perfeito, professor, obrigado. Professora Cristina. Oba, que bom. Então, pegando, primeiro, assim, parabéns para todas aí que falaram, excelente a discussão. Eu estava aqui secando as lágrimas um pouquinho, e eu quero justamente pegar esse gancho da pesquisa e trazer para a nossa reflexão também da importância da pesquisa, e aí é inevitável, vou usar o exemplo da Camila, né, que fez, então, a pesquisa sobre as mulheres pesquisadoras no cenário musical brasileiro, e que foi realmente uma pesquisa que não terminou, na verdade, já apresentamos uma parte. O que é importante de nós pensarmos também? Que essas pesquisas que a gente está fazendo, e é fundamental que as façamos, que nós consigamos vivê-las também no nosso cotidiano, para que elas se tornem verdadeiras também. O professor Marcos estava falando sobre isso. Então, à medida, por exemplo, que eu pesquiso sobre a questão das mulheres, né? Como é que é essa colocação das mulheres, por exemplo, nas pesquisas, que isso eu possa, como professor, como professora de música também, em sala de aula, e pensando o meu planejamento pedagógico, como é que isso, essa materialidade da pesquisa,
que eu realizei, como é que isso vai se apresentar no meu planejamento de música na escola, com crianças, com jovens e adultos, com bebês. Então, como que eu trabalho isso? Eu penso que esse pulo do gato, a gente ainda precisa fazer, né? Tornar, então, uma realidade da nossa vida e da nossa crença na nossa área, as nossas pesquisas também. Só uma reflexão e parabéns pelas falas de hoje excelentes. Obrigado, professora Cristina. Alguém mais deseja falar? A gente está caminhando para o final. Só quero informar, antes de nós concluirmos, na semana que vem a gente vai estar também refletindo sobre a educação musical e musicoterapia, né? É um outro campo também que a gente quer tá dando oportunidade para a gente estar conversando, na verdade, tá certo? Então, convido vocês para estarem conosco na próxima quinta-feira também, para estar pensando um pouquinho sobre isso. E eu quero finalizar, já que não tem nenhuma mãozinha levantada aqui, agradecendo a professora Tainá pela brilhante apresentação, professor Marcos Bonilha também, muito obrigado pela sua participação, pela provocação de vocês, professor Luiz Ricardo, que sempre é uma honra, muito nos honra a sua participação conosco, suas provocações, reflexões, e posso até lhe dizer que o nosso grupo de pesquisa que surgiu logo depois, nosso grupo de pesquisa Empodera, Educação Musical, Políticas, Decolonialidades e Resistência, na verdade, ele começou a partir exatamente daquela sua palestra, nós começamos a reunir e pensar num grupo de pesquisa que pudesse, na verdade, estar problematizando esses temas aí. Então, antecipadamente, quero lhe agradecer pelas reflexões, pela participação nessa mesa e por todo o conhecimento compartilhado. Obrigado a todos os professores, professoras que estão conosco, alunos e alunas, e convido mais uma vez, quem quiser participar conosco do grupo Empodera, depois liga, manda seu link do Lattes para nós, para a gente incluir lá. No dia 2 de dezembro, a gente vai estar fazendo o nosso lançamento deste grupo, e aí eu convido todos vocês para estarem conosco. E para finalizar, eu quero abrir a oportunidade aqui rapidamente para a professora Tainá fazer as considerações finais, professor Marcos, e logo em seguida a professora Cristina finaliza com uma poesia, e vocês abram suas câmeras, por gentileza, para a gente fazer aquela foto de sempre, tá? Muito obrigado a todos e a todas. Parabéns pela mesa. Eu só queria agradecer mais uma vez o espaço, especialmente o convite do professor Paulo Murilo, né, ao professor Augusto, professora Cristina, que estão fazendo esse projeto brilhante desde o início do ano, ao meu colega Marcos, colega de programa de pós-graduação, de trabalho sempre, né, muito obrigada pela partilha, e a todos vocês que nos prestigiaram hoje, né, tiraram um tempinho para ouvir o que a gente falou, muito obrigada. Professor Marcos. A mim também me resta agradecer essa oportunidade de poder falar um pouco, agradecer ao professor Carlos, professora Cristina, parabenizar a professora Cristina pelo prêmio também, parabenizar minha querida colega Tainá e as provocações do professor Luiz, sempre, enfim, aqui está terminando, mas as provocações já estão trazendo várias outras coisas para a gente pensar. Essa questão da transdisciplinaridade é fundamental, né, que precisa vir para o debate, os temas serem transversais, né, inclusive nós aqui da educação do campo, né, se cogita até da educação do campo ser transversal, e a aplicação também prática das pesquisas, né, que a professora Cristina falou, é uma coisa assim vital, né, das pesquisas terem os seus retornos para as comunidades, né, na comunidade lá que eu fiz o projeto com a viola de Buriti, já na escola quilombola lá já se estuda, né, se trabalha com a viola de Buriti também, né, o impacto que a gente faz em valorizar, né, as próprias pessoas que estão envolvidas. Enfim, agradeço, então, a todos que tiveram a paciência aí de me ouvir e as contribuições todas, e muito obrigado. Obrigado, professor. Professora Cristina, a fala é sua. Vocês já podem abrir as câmeras se desejarem, tá? Que bom, que bom. Então,
hoje não podia ser diferente, né? Eu vou trazer uma poesia para vocês da Júlia Lopes Almeida, que ela nasceu lá em 1862, no Rio de Janeiro, e com 19 anos ela começou a trabalhar na imprensa, numa época que eu não preciso dizer, que as mulheres não costumavam ocupar estes espaços. Então, ela foi uma mulher muito importante. E dela, vou trazer a poesia para vocês, para a gente finalizar, então, nesse momento, com muito carinho. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? Dizer que é uma alegria para mim, para o professor Augusto, para o Glauber Amado, para o Daniel também, nós estarmos aqui com vocês. Que bom que nós estamos juntos. Mesmo longe, nós estamos juntos. Então, a poesia é Laranjeira. E ela diz o seguinte: perfumada laranjeira, linda assim dessa maneira, sorrindo à luz do sol do arrebol, tudo em flores, branca toda. Parece a noiva do sol preparada para a boda, e esposa do sol que a adora. Com que cuidados divinos curva ela os ramos agora? E entre as folhas abrigados, seus frutos, frutos dourados, parecem sóis pequeninos. Júlia Lopes Almeida, essa mulher que desbravou o Rio de Janeiro lá em meados do século XIX. Um grande beijo para vocês. Coisa mais linda olhar as carinhas de vocês assim. Muito obrigada, tá? Um grande beijo. Paulo Murilo, saudade de ti.